Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Rodrigo Tavares por aqui. E hoje a gente vai conversar sobre um influenciador que acabou de abandonar o seu canal. Henri Bugalho, cara super famoso aqui nas redes sociais, anunciou que já não fazia vídeo aí desde dezembro e ele explica pro pessoal por que ele parou de fazer vídeos aqui pro YouTube. Antes disso, vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, seguirem aqui o canal. E logo depois da vinheta e de um pequeno recadinho sobre os membros aqui do canal, eu vou voltar e a gente vai conversar sobre esse assunto, porque eu acho que é muito importante. Oi pessoal, espera só um pouquinho que o vídeo já vai começar, mas eu preciso deixar um recado para vocês. Eu estou criando um clube de membros aqui do canal, do Instagram, do Diálogos, tá? O link tá aqui, a participação é com apenas R$ 10 por mês e vocês vão ter direito de participar do clube de leitura Lendo Érico Veríssimo, no qual a gente vai estar lendo entre maio de 2026 e maio de 2027, a saga O Tempo e o Vento, além de receber materiais e vídeos exclusivos direto lá no nosso mural. Conto com vocês, já desçam aqui e participem. Então, pessoal, estamos aqui de volta, eu tô com o meu caderninho, eu leio literatura bagense, espero que vocês leiam também, meus livros estão todos aqui linkados na descrição. E eu quero conversar com vocês então sobre este assunto que é por que o Henri Bugalho parou de fazer vídeos aqui pro YouTube. E vocês devem estar se perguntando, o que o Henri Bugalho tem a ver com o canal do Tavares? Bom, gente, primeiro eu quero explicar pra vocês por que a gente vai falar do Henri Bugalho aqui. Pra quem não sabe, antes do Henri Bugalho ficar famoso aí como filósofo, uma pessoa de esquerda de renome que falava bastante sobre o Bolsonaro, sobre Olavo de Carvalho, enfim, fazendo um contraponto a essa visão lá desde 2018, 2019, Opa, fechei aqui. O canal do Henri aqui na internet, ele era sobre literatura. Ele era basicamente um canal muito parecido com o meu, onde ele falava sobre personagens, sobre criação, sobre enredo, dicas para escritores. Foi ali que eu conheci o Henri, lá para 2016. Inclusive eu acho que eu fiz alguma oficina dele, ele leu alguns contos meus, a gente trocou bastante ideia. Quando eu fui à Europa no ano de 2017, acredito que foi 17 ou 18 que eu fui à Europa, a gente até tentou se encontrar lá, mas ele estava num país meio distante. Enfim, ele realmente é um conhecedor da escrita criativa, da criação literária, e ele tinha um canal que era um canal muito interessante sobre o assunto. E aí, em algum momento, perto da campanha ali, acho que Haddad versus Bolsonaro, Lula preso, ele fez um ou dois vídeos falando sobre isso, porque é uma pessoa da esquerda e é formado em filosofia, e bombou nas redes sociais. E eu segui o canal dele, e aí, tá, tudo bem, ele vai falar, às vezes a gente fala sobre política, a gente é levado a falar sobre política, mas eu achei que ele ia seguir falando de literatura, e daqui a pouco ele não falou mais. Ele todos os dias postava alguma coisa de política, etc, etc, etc. E aí eu e alguns seguidores da época, né, porque quando tu muda muito o nicho do teu canal, tu causa uma estranheza nas pessoas. E aí eu me lembro que a gente perguntou, tá, tu vai falar só sobre política agora ou vai falar sobre literatura ainda? Até pra tu decidir se tu quer seguir ou não. E não tem a ver com lado político, se ele é esquerdo ou se a pessoa é de direita, mas sim pelo que eu estava procurando e outras pessoas, o que a gente procura consumir aqui na internet. Eu até hoje, me interessa aqui assuntos de literatura, resenhas de livros, entrevistas com escritores ou matéria a ver com cultura pop, enfim. Não fico aqui procurando notícia política, não é por onde eu me informo sobre política. E aí, na época, até vou ver se eu acho aqui pra linkar, mas provavelmente não acho, porque ele produziu muita coisa nesses anos, mas na época ele fez um vídeo de dizer, por que eu não tô mais falando de literatura aqui? E aí ele explicava que ele era um nômade digital, que ele vivia muitos anos na internet, na época ele era casado com outra mulher, a Denise, se não me engano, e eles tinham um canal de viagens, vendiam PDFs de viagem, então ele precisava que a internet desse dinheiro pra ele. E a literatura não dava naquela época e ainda não dá. Então, tipo, como o canal dele realmente bombou falando de política, ele ia continuar falando de política. E é por isso que eu achei que esse vídeo dele era importante da gente comentar por aqui. Depois de que 8 anos, quase 10 anos falando de política, ele cansou e parou de postar ali, foi tirar umas férias em dezembro, e aquelas férias, eu já fiz essas férias aqui no canal, tá? A gente começa com umas férias, vou passar umas 2 semanas sem postar, e quando tu vê já virou 3 semanas, quando tu vê virou 2 meses, e aí tu perdeu o tesão, tu perdeu o saco de estar fazendo esses vídeos aqui pro YouTube. E aí ele agora postou, aí faz uns 10 dias, um vídeo explicando por que ele realmente tinha desaparecido, e aí ele se deu conta
ah, do que ele havia se transformado enquanto pessoa física. Não porque o YouTube pagava as contas dele, mas ele viu que ele passava o dia inteiro estressado, pesquisando notícia escrota para comentar. E outra coisa que eu acho que ele falou que é muito interessante nesse vídeo, ele disse, bom, aí eu vou lá e acho uma notícia pequena e fico reagindo a essa notícia, e no fim essa notícia acaba ficando grande, porque a minha base de seguidores, eles são 700 mil pessoas inscritas no meu canal, também resolvem ficar bravo com isso e a gente transforma um assunto que era pequeno num assunto grande. E eu concordo bastante com ele a respeito disso, tá? Eu acho que deve ser um inferno ter que passar o dia inteiro lendo o esgoto da internet para comentar aqui nas redes sociais. Eu acho que de vez em quando a gente não tem como fugir de algum assunto que puxe um pouco para a política. Eu às vezes acabo falando de algum assunto mais polêmico aqui, que ainda tenha a ver com literatura, mas de uma forma mais polêmica. E eu digo para vocês, assim, se eu for seguir pelos likes e pelos comentários, eu falava só sobre isso aqui na internet, tá? Porque se um dia eu falar, sei lá, que não gostei da Conceição Evaristo, que acho ruim a literatura dela, que acho ruim filmes woke, papapá, papapá, cara, esse troço aqui circula de um jeito absurdo na internet, não sei como. Todo mundo recebe, todo mundo comenta, o engajamento cresce. E se eu vivesse disso, eu não recebo nada do YouTube porque eu não tenho nem 1.000 inscritos. Mas se eu vivesse disso, talvez fosse, opa, eu vou ficar nesse nicho aqui porque isso aqui vai pagar minhas contas. Então vocês veem como as redes sociais elas acabam transformando a nossa ideia inicial para que a gente agrade o algoritmo, agrade quem está nos pagando e no fim tu acaba vendendo, se entre aspas prostituindo daquilo que tu realmente queria fazer aqui dentro para conseguir engajamento, para conseguir comentário, para conseguir like. Por isso, pessoal, independente do tipo de vídeo, eu já vou deixar registrado o meu pedido de novo. Deixem like, comentem, compartilhem. Se eu estiver falando uma resenha de um livro, por favor, me ajudem. Porque eu não quero ter que vir aqui ficar falando do esgoto da internet pra gente manter um mínimo engajamento. Se vocês estiverem escutando um gritinho aí no final, no fundo, é a Elisa, que ela adora participar dos meus vídeos, né? Vocês já sabem disso. Volta e meia ela participa, então ela tá dando umas choradinhas por aí. Mas fora isso, pessoal, por que eu achei que era importante de dizer? Porque o Henry, ele, pra concluir, ele disse, bom, pessoal, cansei de falar sobre isso e voltei a fazer o que eu mais gosto na minha vida, que é escrever, que é refletir e publicar materiais escritos. E aí volta o Henry lá dos anos 2017, que era o Henry que eu seguia, e dei uma conversada ali, dei uma pesquisada sobre, vi que ele está lançando uns livros bem interessantes, multiplataforma, que aí ele descobriu uma coisa, algo que eu já descobri faz bastante tempo, o brasileiro não lê. Nós que estamos aqui nesse canal, tu que é escritor ou que é leitor que está aqui comigo, a gente faz parte, gente, da casca do ovo, de uma nata da sociedade, e não nata no sentido, é nata porque é pouquinho, tá? Nós somos muito poucos leitores no Brasil. Ele me trouxe um dado aqui que para ser considerado best-seller nos Estados Unidos tem que vender 10 mil livros em uma semana. No Brasil, pouquíssima gente vende 10 mil livros a vida inteira. Eu tenho o privilégio, e isso eu me dei conta, de que o Andarilhos vendeu 10 mil livros. Em quase 10 anos, mas vendeu 10 mil livros. A maioria dos escritores tem tiragens de 1.000 livros e não sai segunda edição. E o Andarilhos está aí há quase 10 anos e a gente tem 10 mil livros sendo vendidos de forma independente praticamente. Porque como eu não falo de temas do momento, não falo de cultura woke, não falo de minorias, não falo, eu só conto mais histórias nos meus livros, eu não tenho espaço numa Companhia das Letras, numa Todavia, gostaria muito, acho elas gigantes. Imagino o número de leitores que eu podia ter se eu tivesse numa editora realmente grande, que investisse em marketing, investisse em distribuição massiva, me colocasse em jornal, como coloca, sei lá, o Sol na Cabeça, o Sol para Todos, essas coisas assim. Tu imagina o tamanho que a gente podia ter. Mas eu tenho consciência de que eu não estou talvez no espectro político que essas editoras hoje em dia valorizam, e também não falo sobre os temas do momento, assim, não me interessa, não estou falando sobre as alegrias da maternidade, não estou falando sobre as dores das minorias, então óbvio que o meu livro ele vai ficar descartado. Mas ainda assim consegui vender mais do que a maioria dos autores brasileiros, né? Porque 10 mil livros não é fácil, de apenas dos livros, o Carancho a gente já está indo para 3 mil, enfim, a gente está conseguindo um espaço que vocês me dão, vocês leitores, que não estão preocupados com o selinho da editora na capa do meu livro, estão conseguindo me dar. São 10 anos aí de carreira, sem parar, e isso é um motivo de muito orgulho. E aí o Henry Bugar, voltando para ele, ele traz um dado super interessante. Ele diz, olha, eu estou há praticamente 3 meses falando de novo sobre livros na minha newsletter, publicando, aí ele está publicando traduções, tá? Dos textos dele para várias línguas, e estou conseguindo mais leitores do que eu tive em 20, 30 anos no Brasil. Porque, pasmem, ele tem 700 mil inscritos no canal dele e não consegue vender 1.000 livros aqui no Brasil. Não consegue. Ele
vendeu pouquíssimo ainda temas de política, porque ele se dobrou a não falar na literatura dele de literatura, de personagens, de enredos, para falar sobre Bolsonaro, sobre Lula, e ainda assim não conseguiu vender, sei lá, 1000 livros. Então, Henry, eu entendo o motivo de que tu tá desistindo, porque falar do esgoto da internet, independente do espectro político, é um inferno. E essa dicotomia que a gente está vivendo no país, da esquerda e da direita, ela é prejudicial para a gente que é artista e para o país, porque na verdade existe gente inteligente de todos os lados, e acredito que as pessoas boas que estão nesses espectros, elas têm os mesmos objetivos, só que eles têm caminhos que são paralelos, que eles não se cruzam. Eu quero chegar no mesmo objetivo que tu por aqui e tu quer chegar por aqui. E a gente não vai conseguir cruzar essas ideias, mas mesmo assim é possível que se respeitem e que se admirem e que todos queiram um Brasil melhor, mais forte, quem sabe mais leitor. Mas é isso, pessoal. Eu queria trazer esse pequeno debate, vamos assim dizer, essa pequena conversa sobre a desistência do Henry Bugalho, porque me entristece de ver que um canal tão grande acabou morrendo, mas quem sabe também não seja um espaço para ele voltar às suas origens e conversar sobre literatura com a gente aqui pelo YouTube. Me digam aí o que vocês acharam. Não esqueçam então de curtir, compartilhar, indicar para as pessoas, porque isso aqui realmente é chato, a gente está pedindo, mas é importante, porque é o que nos faz ficar por aqui. Quem sabe algum dia eu consigo fazer esse canal ficar grande também, ganhar uns pilas por aqui. E antes de vocês irem embora, eu tenho um pedido, né? Façam parte da comunidade de membros aqui do Diálogos, o link também está na descrição. Vamos ler juntos a partir de maio O Tempo e o Vento, durante um ano praticamente. Começamos em maio, vamos até maio, junho do ano que vem. E depois já estou preparando outras sagas para a gente ler junto, porque eu acho que esse tipo de livro pede leitura coletiva. Vem com a gente.